Meus amigos, nós vamos, como eu falei aqui, a gente vai fazer uma exposição de uns 50 minutos, 1 hora mais ou menos, e quem tiver qualquer dúvida pode ir ao longo da exposição colocando a sua dúvida no chat, e ao final a gente comenta aqui as questões que forem levantadas. Tenho certeza que todos os contadores vão ter excelentes contribuições aqui, de modo a enriquecer essa nossa exposição, essa nossa conversa. Bom, vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar. Como a gente tem falado aí já há algum tempo, distribuído alguns textos sobre o tema, até tem alguns vídeos na nossa plataforma, no nosso YouTube, a MSC Advogados, também sobre esse tema planejamento patrimonial, e hoje a gente resolveu fazer algo mais extenso, né? Como eu falei, tem um vídeo nosso aí sobre planejamento patrimonial, mas é um vídeo direcionado mais para alertar alguns pontos muito essenciais sobre o tema, vídeos pequenos, e os nossos textos são vários os textos que tratam sobre vários pontos que nós vamos abordar hoje. Tá? Então, a ideia é fazer um overview, fazer um passeio por todos os pontos que de alguma maneira, estão inseridos na questão do planejamento patrimonial, e, naturalmente, que cada ponto desse comporta uma ramificação e diversos outros temas correlatos e aprofundamentos que nós não vamos ter tempo aqui para abordar. Mas o objetivo é abordar quase que toda a matéria, né, quase todos os pontos sobre a matéria planejamento patrimonial, e, naturalmente, que dá aí um norte, um guia, um direcionamento para quem quiser se aprofundar o tema. A primeira questão que se coloca é o que é o planejamento patrimonial, né? E, apesar de parecer uma pergunta simplória, muita gente se ilude, talvez, ou não sabe bem o que significa, ou tem uma noção de parte do trabalho que envolve um planejamento patrimonial. Na parte que concerne a ilusão, a primeira questão que eu falo é: será que isso é uma blindagem de bens? Né? Vocês devem receber aí com frequência material de gente oferecendo serviço e prometendo blindagem patrimonial, blindagem de bens. Eu não gosto desse tema porque ele dá a impressão de que você está vendendo algo que, enfim, não existe. Você está vendendo um terreno na Lua. Blindagem nos leva ao conceito de algo inatingível, e não é verdade, né? O planejamento patrimonial ele não consegue blindar bens, né? Ele consegue, sim, afastar os seus bens dos riscos, gerenciar os riscos e gerenciar seus bens de maneira separada, te permite dar tempo para reagir a eventual problema. Agora, blindagem, garantia de que seus bens nunca serão atingidos, isso, em geral, não é verdade. Então, um trabalho ético, ele começa com uma apresentação clara do que a gente está tratando. Então, o planejamento, ele, como nós vamos ver mais à frente, ele tem diversos custos, diversas formas, diversos níveis de sofisticação, e à medida que você vai aumentando a sofisticação do seu planejamento, ele vai se tornando mais seguro. Por outro lado, vai se tornando também mais caro. Então, chega uma hora que começa a não fazer sentido você aumentar o nível de sofisticação do seu planejamento de maneira que chegue num custo que vai começar a comer patrimônio, né? Então, na hora de fazer um planejamento patrimonial, você precisa analisar o que você está protegendo, qual é o tamanho do seu patrimônio, qual é o risco que você está exposto e qual é o nível de sofisticação apropriado para esse risco e para esse patrimônio, né? E conseguir um ponto ótimo aí, de maneira que você consiga ter uma razoável proteção e, ao mesmo tempo, não vai criar um custo que vá diminuir seu patrimônio, porque aí subverteu
a motivação do planejamento. Se o planejamento é para você preservar patrimônio, como é que o próprio planejamento vai comer um pedaço do seu patrimônio? Não tem sentido. Outra ilusão, e essa a gente sempre coloca, planejamento patrimonial, planejamento sucessório, tal, isso é coisa para milionário e para gente idosa. Né? Milionário porque tem muitos bens e idoso porque está na hora de se preocupar com sucessão, etc. Não é verdade. Não é verdade. Pelo contrário, como a gente vai discutir aqui alguns pontos mais à frente, vocês vão ver, quanto antes você começar o planejamento, claro que melhora a efetividade dele e se torna mais barato. Você imagina se quando alguém queira fazer um planejamento, tem vários imóveis e resolve colocar esses imóveis dentro de uma empresa, dentro de uma holding patrimonial. Vai pagar ali imposto para fazer isso, vai necessariamente fazer um movimento que credores estão enxergando, né? Se resolver fazer isso em cima de um momento crítico, vai ter uma movimentação patrimonial muito próxima dos fatos que eventualmente podem trazer um risco maior no patrimônio. Então, dei 2 exemplos aqui de planejamento que, se feito mais cedo, economizava dinheiro, porque naturalmente já comprava bens em nome da empresa, já geraria receita em nome da empresa, e também, se feito mais cedo, melhoraria a efetividade, porque você ia ter um movimento lá mais no passado, com uma situação mais consolidada, no momento em que a turbulência fosse ser enfrentada. Então, o planejamento é muito mais para quem está formando, é muito mais efetivo quando você começa a trabalhar nisso, formando seu patrimônio, do que quando você já tem um patrimônio consolidado. Claro que dá para fazer dos 2 jeitos. Agora, fica mais caro. Quando você tem um patrimônio consolidado, fica muito mais caro do que começar a fazer desde cedo. Então, não é preocupação somente de gente idosa ou de gente com patrimônio significante. Pelo contrário. Qual é o objetivo, então, do planejamento? O objetivo do planejamento é você separar aqui, você colocar o risco de um lado, o patrimônio do outro. É você criar uma barreira, né? Mas, assim, uma barreira tomando cuidado para também não vender ilusão, né? Nenhuma barreira intransponível. Né? Mas é você criar uma barreira, uma separação entre risco e patrimônio. Né? É claro que aqui a gente fez aqui uma estrutura que parece muito simples. Não. Então, eu abro uma empresa operacional de um lado e abro uma empresa patrimonial do outro. Isso resolve? Olha, muitas das vezes, sim. Pode ser que resolva, pode ser que melhore. Mas nem sempre essa é a melhor barreira. Quando a gente fala em barreira, quando a gente fala em estrutura, eu estou dizendo uma estrutura operacional de um lado, uma estrutura patrimonial do outro. E aqui no meio do caminho, eu posso ter o céu ao limite. Eu posso ter uma pessoa física ligada às 2 estruturas, eu posso ter uma outra empresa aqui, eu posso ter uma empresa no exterior, uma empresa no país, eu posso ter uma pessoa física ligada a uma empresa no exterior, que está ligada a outra empresa no exterior, que está ligada a uma holding no Brasil. Então, assim, aquilo que eu falei da sofisticação. Né? Eu posso colocar um fundo de investimento no meio do caminho, um fundo de investimento de participação para estar do lado de cá, do lado do risco, e um fundo de investimento imobiliário, por exemplo, para estar do lado de cá. Como eu disse, a sofisticação ela vai aumentando, né? Ela vai aumentando a proteção. Por outro lado, também vai aumentando o custo. Nós vamos falar mais à frente aqui um pouco sobre todas essas estruturas, sobre empresa no exterior, sobre holding patrimonial, sobre holding operacional, sobre fundos de investimento, e também uma outra questão que envolve aqui, quer dizer, aqui eu estou falando só de veículos, né? Holding patrimonial, holding operacional, fundo de investimento, empresa offshore, tudo isso é veículo. Agora, também tem um outro ponto que eu tenho que considerar aqui no planejamento, que é a governança. E o que é a governança? Qual é a regra que vai gerar que vai gerir esses veículos todos? Né? Qual é a regra que vai gerir isso tudo? E é aí que eu vou tratar da sucessão,
Então, se morre fulano, quem é que entra? O herdeiro entra de administrador, o herdeiro não entra de administrador. E olha, isso vale tanto para a parte operacional, para a empresa lá operacional, quanto vale para a empresa patrimonial. Né? Morreu um sócio administrador, o herdeiro entra ou não entra? Eu preciso esperar uma eleição para eleger um novo administrador, ou já tem algum administrador que entra ali automaticamente? Isso não vale tanto para uma como para outra, como eu disse. Eu tenho algum tipo de golden share, alguém que tenha ações ou cotas em número pequeno, mas com um direito de voto muito grande. Eu preciso colocar isso tudo num contrato social ou no estatuto social, ou é melhor botar num acordo de cotistas ou de acionistas, dependendo da natureza jurídica e da sociedade. O que é melhor, uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima, né? Na parte operacional ou na parte patrimonial? Tudo isso é a estratégia do planejamento, que vai muito além dos veículos que vão ser usados, e a governança, como eu disse. Né? E, lógico, acompanhando isso tudo, como a cereja do bolo, eu tenho que ter um planejamento tributário junto, atrelado ao planejamento patrimonial e sucessório. Então, quando eu falo aqui no objetivo, o objetivo é, como eu disse, separar risco de patrimônio, mas, ao mesmo tempo, resolver questões tributárias, resolver questões societárias, resolver questões sucessórias e resolver questões patrimoniais, propriamente dito. Então, esse é o objetivo que todo planejamento patrimonial deve ter. Então, quando eu falo em fazer um planejamento patrimonial, eu foco em algumas situações. O objetivo é evitar ou atravessar melhor algumas situações de atenção, né? alguns momentos críticos. Né? Então, o primeiro deles é o risco operacional. Né? O risco operacional é óbvio, sobretudo para quem é empresário. O Brasil é um país que não entendeu bem a responsabilidade limitada até hoje. Né? João e Maria querem abrir um negócio, cada um bota 100 mil reais, eles não estão sujeitos a perder 200 mil reais. Eles podem perder tudo que eles têm. Né? Se o negócio for mal, as dívidas, dependendo da natureza da dívida, pode ir no patrimônio pessoal do sócio. Né? Dívida trabalhista, dívida com o consumidor, são as duas dívidas que podem ir no patrimônio pessoal do sócio. E se eles não tomarem cuidado, até outras dívidas também podem chegar no patrimônio pessoal do sócio. Dívida bancária, geralmente, o banco pede para sócio ser avalista. Então, ele já entrou direto na pessoa física. E dívida tributária, dívida com fornecedor, se o negócio der errado, se ele não gastar dinheiro depois que o negócio deu errado, ou para fazer uma falência, ou para manter uma empresa aberta, um determinado endereço para poder não caracterizar uma dissolução irregular, até essas dívidas podem ir no sócio, podem ir na pessoa física. O risco operacional, como eu disse, sobretudo para empresários, ele está sempre presente. Outras questões, casamento, um sócio, hoje o nosso Código de Processo Civil elenca como uma das possibilidades de uma dissolução parcial da sociedade, o pedido do cônjuge de um dos sócios que esteja se separando, que esteja ali fazendo uma partilha de bens. Você imagina isso? Um sócio é casado, resolve separar, aí o cônjuge dele vai entrar na justiça pedindo a dissolução parcial da sociedade para que um pedaço daquela sociedade indenize a parte que seria daquele cônjuge. Você sabe lá que momento da sociedade que momento a sociedade vai estar vivendo no momento que esse sócio resolva se separar? É um negócio impossível de se prever naturalmente. Né? Então, o que você precisa fazer? Já que não dá para prever, tem que se preparar. E aí o planejamento serve para isso, para você se preparar. Né? E é possível colocar, tanto no acordo de cotistas, até nos estatutos, colocar ferramentas jurídicas, naturalmente, que prepare a empresa para esse tipo de abordagem, para esse tipo de ataque de um agente externo para uma dissolução. Quando você tem, né, diversos sócios numa determinada empresa operacional, é possível já estabelecer ali regras de governança, prevendo eventuais dissensos futuros, prevendo até eventuais falecimentos, né, que é o ponto seguinte, a sucessão. Então, o sócio pode morrer,
né? Quer dizer, o sócio pode morrer, não, o sócio vai morrer, né? Essa é a única certeza que a gente tem quando abre uma empresa, é que um dia a gente vai morrer, seja dentro da empresa ou fora dela, mas a gente vai morrer. Então, assim, tem regra de sucessão na empresa, e essa regra de sucessão, ela está bem escrita, ela está protegendo a empresa antes de mais nada, porque também não adianta nada. Ah, eu vou proteger o sócio. Tá bom, você protege o sócio, mas aí, se isso for em detrimento da empresa, acaba com a empresa ou reduz muito o valor da empresa, e no final do dia o herdeiro não vai ter grande coisa para receber. Então, é importante também você ter esse tipo de preocupação na sua parte operacional. Como eu falei, quando a gente fala em planejamento patrimonial, faz uma holding, abre uma holding aí, bota teus bens lá e pronto. Olha, isso é igual o sujeito que vai aprender a dirigir, ele aprender como é que liga o carro, como é que bota no drive ali, num carro automático, e pisar no acelerador que ele vai para frente. Né? Agora tem muito mais coisa em volta disso. Né? Se você quiser fazer uma viagem do extremo sul do Brasil ao extremo norte do Brasil, você vai precisar saber muito bem como funciona o carro, saber um pouco mais de mecânica, conhecer de estrada, saber ler um mapa, ou pelo menos ler um navegador, tem uma série de outras coisas em volta. Né? Então é isso aqui. Né? Quando você fala planejamento patrimonial, abre uma holding, então, não é isso. Né? É isso aí. E a gente chega muita coisa para a gente aqui nesse ponto. Eu abri aqui, eu fiz um planejamento, abri uma holding, enfim, geralmente chega já com um problema no colo, né? E não resolveu. Não é que não resolveu, é que você não fez, né? Ou pelo menos fez pela metade. A pergunta que nossos clientes sempre trazem é: quanto custa? Né? Você está falando aí e tal, a sofisticação ela pode ser a mais simples possível, pode ser a tal da holding, com uns benzinhos, uns bens lá dentro só e acabou, em nome do João, que é o único dono de tudo, ou pode ser um fundo de investimento com uma empresa no exterior, quanto custa? Se você quiser, assim, como eu falo, vai abrir uma holding e para começar a colocar seus bens ali dentro, você vai gastar o preço de abrir uma empresa, né? O contador sabe bem quanto é esse custo. Eu abri lá uma empresa, vou gastar lá R$ 1.500 de taxa, mais ou menos, R$ 1.500, R$ 2.000 de taxa, vou pagar mais os honorários de despachante, sei lá, mais 1.000, mais 2.000, tem gente até que abre sem cobrar, e depois a contabilidade mensal disso, que se for uma empresa sem movimento, vai pagar lá meio salário mínimo, um salário mínimo, 0,25 salário mínimo, enfim, aí depende. Mas, em termos de ordem de grandeza, estamos falando aí de uns 3, 4, 5 mil para abrir, mais uns 500 mil reais, mil e pouco, por mês para gerir isso. Essa é a estrutura mais simples possível. Né? Tem aquele planejamento que se fazia muito antigamente, que doa os seus bens para os filhos com reserva de usufruto. Aí quanto custa? Bom, vai custar a escritura de doação mais o imposto de doação. Só isso. Não mais que isso. Agora, se você começa a sofisticar, né? Não, olha, eu não vou abrir só uma holding, vou botar uma holding patrimonial e uma operacional. Eu vou colocar uma empresa lá fora. Na verdade, eu não vou estar ligado diretamente às minhas holdings. Eu vou estar ligado a uma empresa lá fora e essa empresa lá fora vai estar ligada à minha holding aqui embaixo. Ou então, eu não quero nem ter esse vínculo. Eu vou estar ligado a uma empresa lá fora que vai ser controladora de outra empresa lá fora, e essa outra empresa, essa empresa B lá de fora, ela controla a minha holding aqui embaixo. Poxa, aí eu já aumentei. Uma empresa lá fora, sem movimento, vai te custar aí uns $3.000 para abrir e uns $2.000 por ano para manter, se não tiver muito movimento. Então, sim, esse é o custo. Se abre uma, vai ter, além do custo daqui da empresa brasileira, vai ter mais lá $2.000 da empresa lá de fora, 2 ou 3, depende de onde for o lugar. Se for Panamá, BVI, estamos falando aí de $2.000, $1.000, $2.000. Se for Luxemburgo, já pula para uns $5.000. Se for Malta, né, Luxemburgo e Malta ficam na Europa, dependendo do planejamento,
pode ser que a Europa seja melhor, né? Se a pessoa tiver bens, por exemplo, nos países da Europa. Os países da Europa costumam tributar muito empresas que não são da Europa, empresas que têm tributação, que estão localizadas em países com tributação favorecida, né? Os famosos paraísos fiscais, mas localizados fora da Europa. Né? Luxemburgo e Malta, por exemplo, são locais com tributação favorecida, mas estão dentro da comunidade europeia. Então, dependendo dos bens... E aqui no Brasil tem muita gente com bem em Portugal, né? Por exemplo. Pode ser que Malta ou Luxemburgo sejam interessantes. Então, aí já vai ficando mais caro. Então, de repente, você quer fazer um trust, que é uma espécie de fundo, que não existe essa figura no Brasil, tá? Então, por isso que a gente chama de trust mesmo, não tem tradução aqui, um instrumento... Trust, na verdade, tem tradução, é confiança, mas, em inglês, mas só que não tem um instituto parecido aqui no Brasil com outro nome. Né? Então, o trust é uma espécie de fundação, na verdade é um fundo, onde a pessoa que eventualmente tem os bens e quer depositar no trust, ele vai, então, depositar esses bens no trust e ele ou qualquer pessoa que ele indique, ele fica como beneficiário. Então, assim, ele não é mais dono. Né? Ele não é mais dono, a rigor não declara mais que tem essa propriedade, porque ele não tem mais essa propriedade. Né? Ele é tão somente o beneficiário desse trust, para receber rendimentos, se o trust acabar, os bens voltarem para ele, esse tipo de coisa. Então, mas é uma estrutura mais cara. Aí já estamos falando de $10 mil para cima, anuais, dependendo do local. Fundos imobiliários, fundos de participações, são estruturas ainda mais caras. Né? Ainda mais caras. A vantagem dos fundos é que os fundos eles não são uma pessoa jurídica, né? Eles são equiparados, eles possuem CNPJ, mas a natureza deles é de condomínio, então eles não pagam imposto de suas transações. Então, assim, um fundo pode ser muito interessante, sob o ponto de vista tributário, para, por exemplo, você comprar e vender empresas, para você comprar e vender imóveis, para você receber aluguéis de imóveis, que você vai pagar 0 de tributo em cima disso. Né? O fundo vai pagar imposto só no momento que o beneficiário saca o dinheiro do fundo. Aí ele paga aquele imposto de renda fixa, que vai de 22% a 15%, dependendo do prazo do investimento. Então, o fundo é bom por conta disso. Por outro lado, o problema do fundo é que o fundo ele precisa necessariamente ser administrado por uma instituição financeira. Então, tem custo. O custo é alto. Então, um fundo você gasta aí uns 20 mil por mês, mais ou menos, para manter o fundo. Né? Em razão disso, para que ele valha a pena, o patrimônio tem que ter um determinado patamar. Senão é mais barato pagar o imposto lá na empresa. Né? Em geral, por exemplo, patrimônio acima de 20 milhões, um fundo já pode começar a fazer sentido, dependendo da renda que esse patrimônio esteja gerando. Valores abaixo disso, raramente um fundo vai compensar, porque o custo de manter vai acabar absorvendo quase toda a tua economia tributária, até mais do que a tua economia tributária. Tá? Então já não compensa. Se eu tenho doações com reserva de usufruto ou não, dentro da minha estrutura, dentro do meu planejamento patrimonial, aí eu já tenho um custo adicional, que é o custo da doação, que nós vamos falar um pouco mais à frente disso, mas vai depender do Estado. Em geral, são alíquotas variáveis, de acordo com o valor doado. Né? No Rio de Janeiro, a alíquota do imposto de doação vai de 4% a 8%. Em São Paulo é fixado em 4%. No Nordeste tem alguns estados que também vão de 2% a 8% ou 2% a 6%, dependendo do valor que é doado. Então, isso varia de estado para estado, o imposto estadual, mas aí, enfim, você tem a doação, naturalmente que você já tem ali um custo maior naquele planejamento, porque envolveu uma doação. Né? E a doação pode ser interessante por vários motivos. Né? Você vai doar cotas para um filho e vai reservar usufruto, ou ações, você vai, eventualmente, doar um imóvel, se assim for do seu interesse. Né? E o ITBI também ele incide
quando você, a gente vai falar mais à frente especificamente disso, mas quando você transfere imóveis para uma holding, você paga ITBI. Regra geral, você paga ITBI quando a atividade é de administração de bens. Nós vamos falar mais à frente que existe possibilidade de evitar esse pagamento, mas sob determinadas condições. E a governança que eu falei, né? Dependendo do nível de governança que você quer, o teu custo também vai mudar. Né? Eu tenho aqui uma família grande, ou eu tenho uma família que está na operação e também tem seus bens, cada um tem seus bens em separado. Aí eu tenho vários núcleos familiares nesse meio do caminho. Né? Eu tenho lá, imagina que eu tenho 3 irmãos, donos de uma empresa, e cada um tem suas famílias, cada um tem o seu patrimônio, então você tem que fazer uma governança para a operação e também vai fazer um planejamento patrimonial de cada um desses núcleos familiares. E aí cada um tem uma série de filhos e você tem que pensar em uma série de questões. Naturalmente que é uma governança que vai levar algum tempo para ser elaborada, vai consumir mais horas, né, de advogado e vai ficar um pouco mais caro. Né? Aí o custo já vai subindo. Então, assim, o custo pode ser R$5.000 por mês, R$5.000 para começar, R$5.000 para estruturar, até o infinito, dependendo, né, do nível que você quer impor ao seu planejamento. Bom, agora nós vamos falar aqui, eu mostrei aqui vários tópicos, né, e nós vamos falar agora de cada um desses tópicos mais para frente. Vamos começar pelas doações, mas nós vamos, então, começar a tratar de cada um desses tópicos individualmente. Bom, doação e usufruto. Como eu falei aqui, antigamente o planejamento de muita gente era passar os imóveis para os filhos, reservando usufruto. Isso é uma dor de cabeça danada. Você, para vender esse imóvel, é uma encrenca. Na hora de pagar o imposto de doação, vai pagar em cima da avaliação do imóvel. Né? Esse imóvel, às vezes, pode estar no teu imposto de renda por um preço pequenininho, porque foi adquirido lá atrás, a inflação já levou esse valor lá em cima, fora a valorização normal. Então, e como eu disse, para vender, se quiser vender, vai ser uma encrenca. Hoje em dia, quase ninguém faz isso. O que a gente sugere é o seguinte: olha, em vez de você doar os imóveis que você tem para os teus filhos, bota esses imóveis dentro de uma empresa, né, e doa para os teus filhos as cotas da empresa, ou cotas ou ações, se for uma limitada ou uma SA. Né? Você doa para os seus filhos as cotas ou as ações dessa empresa. Então, e reserva o usufruto para você das cotas ou das ações. Isso significa dizer o seguinte: quem é o dono dos bens é a empresa. E você não é mais dono, você que é o titular do planejamento, né, não é mais dono nem da empresa. Aí a empresa já está na sua família, enfim, já foi organizada a questão sucessória. Mas o usufruto é seu, então você pode administrar, você pode receber lucros de forma isenta, como se sócio fosse. Pode vender e comprar o patrimônio, porque quem está vendendo e comprando é a empresa, que você controla. Né? Então, não precisa você mais fazer isso diretamente nos imóveis. Fica muito mais fácil. Né? E aí você vai pagar o ITCMD no valor das cotas. Essa é uma outra vantagem. Você imagina que eu tenho um imóvel que, por exemplo, hoje custa R$1,5 milhão. E ele lá na minha declaração está por R$200 mil, porque eu comprei ele em 1996. Quando eu for integralizar esse imóvel na empresa, eu vou integralizar pelo meu valor de imposto de renda, R$200 mil. Né? Vou integralizar esse imóvel por R$200 mil. Não importa que ele valha R$1,5 milhão. E quando eu for doar as cotas para os meus sucessores, eu vou doar cotas no valor de R$200 mil. Então, eu vou pagar imposto em cima de R$200 mil. Né? Se eu fosse doar o imóvel, o Estado ia vir avaliar o imóvel. Não, esse imóvel vale R$1,5 milhão. A operação não é de R$200 mil, é de R$1,5 milhão. Vou cobrar em cima de R$1,5 milhão. Né? E você tem um custo maior. Assim, você não tem, como eu falo, fazer pela empresa não pode trazer um ganho tributário. Eu não quero fazer doação. Doação, eu não quero pagar nem esse imposto de doação. É possível vender as minhas cotas para o meu filho?
Porque na venda não paga nada, né? É outro ponto. Se você fosse vender um imóvel para o seu filho, você ia pagar o ITBI, que é 2%, 3%, dependendo do município. Se você vende cotas para o seu filho, não tem ITBI. Não tem imposto na venda de cotas ou ações. Né? Posso fazer a venda? Eu tenho dois problemas. Posso, sim, posso. Mas eu fico com dois problemas. Esse filho vai ter que pagar o valor que você está vendendo. Vai ficar lá uma dívida. Porque se você perdoar essa dívida, é doação do mesmo jeito. Então, ele tem que pagar isso. Mas o imóvel gera renda. Bom, se o imóvel gera renda, já fica mais fácil, né? Porque dele pagar. Por quê? Porque ele vai receber a distribuição de lucro dos valores dos aluguéis e na hora, e quando repassar isso para o titular lá do planejamento, você vai baixando a dívida dele. Então, sim, é uma maneira de resolver. Problemas. Você tem que saber como é que é a vida desse teu filho. Primeiro, ele é casado? Se for casado com comunhão de bens, esquece, porque se ele for comprar, vai comunicar com o cônjuge. Né? Então, já não serve. Aí tem que ser doação mesmo, porque a doação não comunica. E outro, quando você faz a doação, é possível você colocar uma cláusula de reversão. Né? Que é isso? Se o donatário falecer antes do doador, a doação ela é revertida. O bem volta para o patrimônio do doador. Né? Por que isso? Porque, olha, o seu filho vai construir família, vai ter netos, vai ter esposa ou marido, né? Seu filho ou filha vai ter esposa ou marido, não necessariamente nessa ordem, né? Mas vai ter filhos. Se esse filho ou filha vier a falecer, se ele comprou de você aquelas cotas vão entrar no inventário dele, vai para os filhos dele, as cotas vão para os filhos, vão para o cônjuge. Né? Agora, se for uma doação, não. As cotas ou ações voltam para o doador. Né? Então, essa é uma outra vantagem da doação. Isso tem que ser analisado no momento do planejamento da mesma maneira. Né? Por isso que a gente coloca aí o regime de bens do donatário, é importante. E uma outra questão que muita gente esquece quando faz uma doação é um instituto chamado colação, que está lá no Código Civil. Significa o seguinte: se você vai doar algo para um descendente, quando for o momento de fazer o seu inventário, aquela doação ela vai ser computada no inventário, como se já fosse um adiantamento da herança. Então, para que não haja a colação, é importante que, se houver uma doação para herdeiros, que os demais herdeiros concordem com aquela doação e a excluam da colação, sob pena de você estar doando agora e lá na frente, quando for o momento de fazer o inventário, essa doação voltar, ou seja, aquele bem doado, ser somado aos bens que vão estar sendo inventariados lá no momento do inventário, do falecimento, para recálculo da divisão do patrimônio. Então, nenhum problema a existência da colação, simplesmente saiba dela para, na hora de fazer o planejamento, você ter aí a forma correta de fazer essa divisão. Bom, dito isso, a gente, então, começa a falar aqui de um dos veículos mais utilizados, disparado o mais utilizado, nos planejamentos patrimoniais e operacionais em geral. Né? Então, o que é a holding? Holding é uma empresa, né? Holding vem do verbo to hold, em inglês, que significa segurar, manter. Né? Holding, então, é uma empresa que existe para ter patrimônio. Seja ele um patrimônio operacional, ou seja, outras empresas, que é o que muita gente chama de holding pura, né? Ou holding operacional, que é aquela holding que é dona de outras empresas operacionais. Então, uma holding puramente patrimonial, ela só tem bens. Ela não está ligada a nenhuma outra empresa que esteja operando. Ela tem bens. Naturalmente, ela pode ter ações de empresas na bolsa, coisas assim. Né?
Então, essa seria a holding patrimonial. Regra número 1, essa aí é a regra número 1 quando a gente fala em planejamento, é o seguinte: operação de um lado, patrimônio do outro. Então, vou fazer uma holding patrimonial, vou colocar meus bens lá e vou colocar também as cotas da minha empresa operacional aqui, lá na minha holding. Putz, aí você, aquele quadrinho que a gente viu lá no início, né? Risco de um lado, patrimônio do outro, você já está bagunçando tudo, você está misturando tudo. Então, essa é a regra número 1. Patrimônio de um lado, operação do outro. Nunca misturar. Nunca misturar. Mas eu quer fazer uma holding para a tua operação? Faz uma diferente da tua patrimonial. Não mistura. Essa é a primeira coisa. E aí, a minha holding, seja ela a patrimonial, seja ela a operacional, vai ser limitada ou vai ser uma sociedade anônima? Eu digo para vocês, a sociedade anônima, ela é a mais indicada, é a que eu mais gosto de trabalhar. Para mim, ela é a melhor em tudo. Ela é mais fácil de se trabalhar. Ela é mais fácil de se planejar. Ela só tem 2 questões que você precisa analisar. Então, vamos falar primeiro das coisas boas. Enquanto uma limitada, você precisa de um contrato social lá com o nomezinho de todos os sócios, onde é que eles moram, a divisão do capital, quanto é que cada sócio tem. Numa sociedade anônima não tem nada disso. O estatuto não tem quem é o acionista. Não existe em nenhum lugar a divisão do capital, quem tem o quê. Então, a sociedade anônima não tem nada disso. Enquanto numa limitada, quando um sócio vende as cotas, eu preciso fazer uma alteração do contrato social, dizendo quem vendeu para quem, em que data, qualificando quem vendeu, qualificando quem comprou. Isso tudo tem que estar no contrato social. Não preciso colocar valor que foi vendido, isso eu não preciso, mas tem que botar lá, o João vendeu tantas cotas para Maria. Não preciso dizer por quanto, mas tem que dizer que foi vendido, que o João vendeu para Maria, qual o valor, qual o valor não, qual a quantidade de cotas, qual data. Numa sociedade anônima, a compra e venda de ações, você não registra em lugar nenhum na junta comercial, você não precisa alterar seu estatuto social, você faz isso com uma simples anotação, um contrato entre as 2 partes, entre comprador e vendedor, e uma anotação no livro de 2 livros, que é o livro de registro de ações, que você vai atualizar a propriedade daquelas ações no livro de registro de ações, e o livro de transferência de ações, onde você vai botar lá que o João vendeu para Maria e ponto. Acabou. Muito mais fácil de você operar isso. Né? Quando a gente fala de planejamento, que eu vou planejar sucessão, eu vou eventualmente transferir de um para outro, é muito mais fácil a SA. Muito mais fácil. Muito mais fácil, muito mais reservado, tem menos exposição. Então, lá na frente, quando chegar às situações críticas, eu não vou ter tantos documentos assim para ficar lá exposto ao público em geral. Quais são os problemas da SA? Bom, a SA, ela tinha um problema que era a obrigação de publicação de balanço, então isso era um custo. Né? A SA, durante muito tempo, empresas com patrimônio líquido acima de 1 milhão estavam obrigadas a publicar balanço. A SA, com PL acima de 1 milhão, estavam obrigadas a publicar balanço. Depois isso foi alterado para 10 milhões. Já tirou a maioria das SAs do radar, da obrigação de publicar balanço. E hoje, e assim, essa obrigação de publicar balanço é cara, você tem que publicar em diário oficial, e assim, diário oficial você vai gastar aí uns 7, 8, 10 mil reais para publicar um balanço. Então era um custo anual. Dependendo do tamanho do patrimônio, não era grande coisa, mas se o patrimônio fosse tão grande, era um custo. Hoje, a regra mudou de novo, então todas estão obrigadas a publicar, mas ninguém precisa mais publicar em jornal, em diário oficial. Você pode publicar no site da própria empresa. Né? Então, isso já resolveu o problema. Mas aí fica exposto. Na publicação em papel, ficava menos exposto, porque não é todo quem que vai ficar procurando o diário oficial para saber do balanço da empresa A ou da empresa B. É verdade. Mas também no site você pode botar lá enterrado no teu site e, enfim, ninguém vai ter acesso a isso, não vai ter interesse de buscar. Então, tem isso. E outro ponto da SA é a proibição de distribuição de lucro de maneira desproporcional ao capital social. Né? Na limitada,
como vocês sabem, é possível se distribuir de maneira desproporcional o lucro. O sujeito tem 1% do capital, pode levar 99% do lucro. No SA isso não acontece, não pode acontecer. Então, se há a necessidade de distribuir capital de maneira desproporcional, a SA é ruim nesse ponto. Mas aí você pode, claro, tem soluções, tudo tem solução. Você pode botar 2 holdings, você bota uma SA embaixo, uma limitada em cima, e bota todo mundo na limitada, né? Já resolveu. Ou então faz o contrário, bota a limitada embaixo e em cima SAs de acordo com os núcleos familiares. E aí você vai movimentando na limitada na medida da necessidade. Então, essa também são possibilidades. De novo, como eu falo, a governança, a sofisticação, o céu é o limite. Quem serão os sócios ou os acionistas, né? Depende da estrutura. Os filhos entram agora, os filhos entram depois, você entra primeiro e doa para os filhos para poder ter uma cláusula de reversão. Né? Tudo isso tem que entrar na conta. Tem um filho que tem empresa no Simples Nacional, então ele não pode entrar, porque senão vai complicar o Simples Nacional dele. Bom, então, de repente, a gente faz um termo de opção de compra aqui, já deixa assinado. De novo, aí são questões que a gente precisa olhar na hora de fazer o negócio. A doação para os herdeiros, eu vou doar ou vou vender cota, aquilo que a gente já falou. Né? Sucessão, vou botar nos documentos da holding as questões de sucessão, instrumentos de governança. Os instrumentos de governança são o contrato social, o estatuto social da SA, o acordo de cotistas, se for uma limitada, o acordo de acionistas, se for uma SA, uma opção de compra que você queira deixar já assinada, né? Termos de opção de compra, termos de opção de venda, tudo isso você faz parte do que a gente chama de instrumentos de governança que vão reger a vida ali daquela sociedade. Eu entendo, eu recomendo sempre que nos contratos sociais ou nos estatutos você precisa colocar o básico. E deixa para o acordo de cotistas ou acordo de acionistas, que tem validade entre os sócios independente de registro, deixa as regras mais sofisticadas para esses instrumentos. Porque aí, de novo, você não expõe também, não precisa ficar expondo ao público toda a sua estruturação. Tá? E a questão da tributação. Isso também é muito importante quando a gente fala de uma holding. Como é que vai ser a tributação dela? Se ela vai ser lucro real, se vai ser lucro presumido, se eu vou integralizar imóvel, se eu vou comprar o imóvel, se a holding vai comprar o imóvel, se o sócio vai integralizar o imóvel, tudo isso é levado em conta na hora da tributação. Bom, falando já então da integralização, tem um ponto importante que eu disse aqui que ia comentar lá no início, que é o pagamento de TBI na integralização de imóveis no capital social de empresas em geral. O artigo 156, parágrafo 2º da Constituição Federal, que eu coloco aí eu repito aí o parágrafo para vocês olharem, ele coloca como regra geral a não incidência de TBI na integralização de imóveis em capital social. Então, assim, a regra é não incidir em TBI. Então, a gente sempre tem quando fala em TBI na hora de integralizar o capital, volta e meia vem um cliente, mas me falaram, sempre tem aquele especialista de aniversário de criança, né? Me falaram que integralizar o imóvel na empresa não paga ITBI. Olha, empresa, não é toda empresa. A regra é essa realmente, mas vejam aqui na redação do parágrafo 2º, que ele diz lá, não incide, né, o imposto do inciso 2º, que é o ITBI, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos ao patrimônio de pessoa jurídica, nem em caso de fusão, incorporação, blá, blá, blá. Aí lá no final, salvo-se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então, legal, a regra é não incidir o ITBI na integralização de capital. Agora, se essa empresa é uma empresa que aluga bens imóveis ou uma empresa que compra e vende os bens que estão sendo integralizados, aí já não existe mais essa isenção. Tá? Então, para as administradoras de bens, que são as holdings patrimoniais,
A regra é pagar ITBI. Tá? A regra é outra. Porém, repara aqui de novo, vamos voltar aqui ao dispositivo. Ele fala em atividade preponderante. O que é atividade preponderante? É aquela que cujo KNAI é o primeiro no CNPJ? Não. Atividade preponderante, a definição de atividade preponderante está lá no artigo 37 do CTN, que é aquela atividade de maior faturamento. Então, o artigo 37 do CTN diz lá que a atividade preponderante ela vai ser aferida. Se é uma empresa que já tem atividade, pelos 2 anos anteriores ao evento, ou seja, a integralização dos bens, e os 2 anos seguintes. Se é uma empresa que está começando suas atividades, vai ser aferido nos 3 anos seguintes ao evento da integralização dos bens. Então, assim, isso significa dizer que, eventualmente, você pode até integralizar numa holding bens sem pagar ITBI. Basta que essa holding tenha outras atividades cujo faturamento dessas outras atividades seja superior ao faturamento da atividade de compra e venda de imóveis ou de aluguel. Aí você fala, poxa, mas aí não tem sentido, porque você acabou de falar que eu tenho que botar atividade operacional de um lado e atividade patrimonial e bens do outro. Como é que eu vou arrumar uma atividade para ter um faturamento que seja maior que o de aluguel? De fato, essa é uma questão importante. Essa é uma questão importante. Porém, dependendo do valor de TBI, dependendo da economia que se queira, e dependendo das atividades, pode ser que tenha alguma atividade que, se realizada na holding patrimonial, não comprometa tanto. Né? Então, vamos lá que eu tenho uma fábrica com 1.500 funcionários, faturamento de centenas de milhões e vários financiamentos, matéria-prima comprada no exterior, estão sujeitos à variação patrimonial, à variação cambial, etc. e tal. Mas eu tenho aqui também uma prestação de serviço. Eu sou o diretor da empresa, eu tenho aqui minha prestação de serviço, sou um dos sócios do diretor. Eu também sou professor, então eu emito notinha das minhas aulas que eu dou e faço umas consultorias de vez em quando, também emito umas notas. Ora, essas 2 atividades têm risco quase nenhum. Né? A nota das aulas que você deu, qual é o risco que vai sair dessa operação? Ou da consultoria que você deu, dependendo do tipo de consultoria, né? Sempre pode ter uma responsabilidade civil aí, mas, enfim, em geral, é risco baixo. Então, eu vou colocar essas atividades ali na minha holding, pelo menos só pelo período de 3 anos, para o meu faturamento nesses 3 anos ser maior na atividade de consultoria ou de aulas e tal, do que os aluguéis dos meus imóveis, pode ser um caminho. Pode ser um caminho. Se fizer isso, se conseguir fazer isso, vai evitar o ITBI. Tá? Então, essa é a questão na integração de bens, porque tem muita gente que escuta dizer que não paga, paga. Regra geral, quando é a holding patrimonial, paga. Estruturas no exterior, já falei um pouco, a gente, quando você sofistica a tua operação, você pode colocar a tua holding brasileira aqui, em vez de os sócios serem as pessoas físicas direto, você pode ter como sócio uma holding lá fora e as empresas e as pessoas físicas estão ligadas lá fora, ou até operacional. Né? Pontos de atenção em relação a isso. Isso funciona muito bem se você não precisar tirar dinheiro dessa holding. Tá? Não, essa holding ela está existindo durante 20 anos, eu só vou botar dinheiro, e todo o dinheiro que ela gerar vai ficar lá dentro. Funciona. Agora, se você precisar tirar dinheiro, aí já complica, porque se o dinheiro tiver que ir para uma holding e depois ele tiver que voltar para você, você vai pagar 27,5% de imposto. Coisa que, se você fosse sócio direto, você não pagava nada. No Brasil, por enquanto, a distribuição de lucros e dividendos ela é isenta. No Brasil, por enquanto. Lá de fora, se você tem distribuição de lucro de uma empresa lá de fora, você já vai pagar a tabela progressiva. Rendimento proveniente do exterior, paga 27,5%. A tabela progressiva, vai de 0 a 27,5%. Né? Estou pegando aqui, raciocinando pela parte mais gravosa, que é a última taxa, última alíquota lá do imposto de renda, e considerando que a dedução, o rendimento é tal que a dedução não vai diminuir tanto. Então,
Ora, um rendimento da tua holding que era isento aqui no Brasil, ele foi lá para fora e aí de lá para fora veio para você. Ou seja, o que era isento virou um rendimento sujeito à tabela progressiva. Já não interessa, já não é bom. Né? Então, se você precisa tirar dinheiro da holding, de repente, outros caminhos a gente tem que pensar. Né? De repente, faz uma SA no Brasil, pode até botar uma boa parte lá fora, mas uma SA no Brasil, em cima de uma limitada aqui embaixo, a limitada distribui desigual, enfim, aí é estruturar. Né? O custo de manutenção eu já falei, né? E sobre o trust também eu já falei um pouco lá no início. É uma estrutura um pouco mais sofisticada que não chega a ser uma empresa propriamente dita. Fundos. Eu também aqui falei um pouco no início sobre fundos. O fundo de participação são aqueles que, como o nome já ajuda, servem para ter participações em empresas, e os fundos imobiliários têm imóveis. A vantagem dos fundos, a principal vantagem dos fundos é essa, é não pagar imposto nas suas operações. Só há imposto no saque dos valores do fundo. Então, se você tem, imagina aí que você tem 1 milhão por mês de rendimento de aluguel. Se você paga imposto todos os meses daquilo, vamos botar aqui 15%, né? 1 milhão por mês, você vai estar. Se você tem uma empresa no lucro presumido, você vai estar pagando aí 14,53% de imposto em cima. Então, 15%. Aquele 1 milhão, eu pago 150 mil de imposto. Ou seja, aí eu vou investir 850, porque 150 eu já deixei para o fisco. Né? E aí eu vou começar a ter um rendimento em cima de 850. Se é um fundo, eu vou ter rendimento em cima de 1 milhão, porque eu não vou pagar nada para o fisco. Então, aqueles 150 que eu deixei para o fisco, ele está rendendo daqui para frente. Né? É uma vantagem. Eu estou aumentando meu patrimônio, né? Sobretudo se eu vou deixar para tirar o dinheiro muito lá na frente. E aí, de novo, é aquela que a gente estava falando no início. Quanto mais cedo você faz o seu patrimônio, mais chances você tem de otimizar, inclusive, o crescimento do patrimônio. Não tem sentido se eu vou fazer um planejamento patrimonial com 65 anos e eu vou fazer uma estrutura lá fora e tal para ficar 20 anos sem tirar o dinheiro dali. Bom, você tem 65, vai começar a tirar o dinheiro aos 85, vai ter pouco tempo para gastar, né? Considerando aí que você vai morrer aí com 100 anos mais ou menos, tem que ver se vale a pena, se o projeto de vida está funcionando. Algumas questões judiciais aí já. Bom, a gente fez o planejamento, a gente andou por tudo, e qual é o efeito disso na hora que deu problema? Olha, putz, a minha empresa operacional quebrou, então arrumei uma dívida, os credores vieram em cima. Como é que fica isso? Né? Bom, uma primeira questão é: cotas e ações podem ser penhoradas. Então, por isso que eu falo, blindagem. É blindagem, mas tem que ver se a tua governança não foi bem feita, né? Você pode, amanhã, um credor penhorar uma cota ou ação sua, inclusive da sua holding patrimonial, se ela estiver ligada diretamente a você. Tá? E penhora de cotas ou ações hoje, depois do Código de Processo Civil de 2015, ficaram muito mais fáceis de acontecer. Né? Continuam sendo raras, tá? Os credores, em geral, gostam de dinheiro, bloqueio online de dinheiro na conta, ou então imóvel ou veículo, porque vai lá e acha no RGI, grava penhora, ou então o veículo grava penhora no Detran. E as cotas ou ações, quer dizer, a empresa é uma caixa preta. Você vai penhorar um pedaço de uma empresa, quem que vai... Vou levar a leilão um pedaço de uma empresa, quem que vai comprar um negócio desse? Né? Sei lá se aquilo lá tem mais dívida que pente. Então, o Código de Processo Civil resolveu isso, o Código de Processo Civil de 2015, ou seja, bem recente. Ele resolveu isso dizendo o seguinte: olha, eu não vou mais levar a leilão as cotas ou as ações. O juiz vai mandar dissolver parcialmente a sociedade para que a sociedade, então, apure os haveres daquele sócio e entregue o dinheiro para o credor. Bom, aí ficou muito mais fácil. Então, não me custa nada penhorar as cotas ou ações. Se for uma empresa endividada, não tenho nada para levar, mas vai que tem bens. Né? Então, isso acontece. Logo, esses pontos precisam ser avaliados também quando você fizer o seu planejamento. Fraude a credor ou fraude à execução? Os dois são muito parecidos. A fraude à execução
ela acontece quando um devedor vende bens, se desfaz de bens, tendo uma execução em curso, né? E a fraude ao credor é a mesma coisa, só que não tem ainda execução em curso. Existe a dívida, mas não tem a execução. O credor ainda não está cobrando judicialmente. Mas o motivo para você fazer o planejamento no início, muito antes de você ter qualquer tipo de problema. Porque se você resolve planejar com o oficial de justiça na porta, você vai estar fazendo uma fraude à execução, muito provavelmente. E aí uma fraude à execução está sujeita a ser desfeita judicialmente. E aí você teve um custo, você teve um esforço, você fez uma ginástica, chega lá um juiz e fala, olha, nada disso está valendo, porque você já estava todo endividado, já tinha uma execução em curso, então já tinha uma dívida protestada ou não, um Serasa ou não, e quando fez o movimento, não podia, né? Desconsiderações diversas, desconsideração da personalidade jurídica é um outro ponto. Também, quando você fala em planejamento, não é só planejar os bens, é também tomar cuidado para que as dívidas não vá até os bens, ou pelo menos não vá até as pessoas físicas dos sócios, ou jurídicas dos sócios, pode ter sócio PJ também. A desconsideração da personalidade jurídica é algo que só acontece com fraude, né? Regra geral, a dívida fica na pessoa jurídica. A exceção da trabalhista e das dívidas com consumidores, os quais possuem leis que, na verdade, a lei é do consumidor e a trabalhista usa para analogia, né? A Justiça do Trabalho é campeã em legislar. E nesse caso aí da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ela, enfim, pega emprestada a regra lá do Código Consumidor, que diz que se a pessoa jurídica, se a personalidade jurídica for obstáculo ao consumidor satisfazer os seus direitos, ela poderá ser desconsiderada. Ou seja, tem dívida, não tem dinheiro, isso já é motivo na seara consumerista e na seara trabalhista para você atingir os sócios. Fora esses dois casos, a regra é a dívida fica na empresa. Tá? Só sai da empresa para os sócios se houver fraude, confusão patrimonial, esse tipo de coisa. Mas o motivo pelo qual a contabilidade tem que estar muito bem elaborada. Se você tiver confusão patrimonial, dinheiro que sai de uma conta vai para outra, sai da pessoa jurídica, não tem lucro nenhum na contabilidade, está com prejuízo lá danado, está saindo dinheiro para holding, esse tipo de coisa, é confusão patrimonial. Está pagando conta de uma na outra, é confusão patrimonial, é caso de desconsiderar. Por isso que nunca mandar dinheiro da empresa operacional para a holding. O dinheiro tem que passar pelos sócios da operacional para dali fazerem todo o caminho e chegarem na holding. E também cuidar para não caracterizar uma fraude. A fraude mais comum, que a maioria das pessoas nem sabe que é fraude, é a dissolução irregular. Ou seja, o sujeito fecha a porta e vai embora. Chega lá um oficial de justiça, aqui não é mais a empresa tal, não deixou de ser aqui há muito tempo. E o cartão de CNPJ está lá no endereço, aquele endereço ainda. Houve uma dissolução irregular, ou seja, a empresa não está funcionando mais ali, embora seu endereço fiscal ainda seja ali. Então, isso tem que ser evitado. Não tem mais dinheiro para tocar a empresa? Faz uma alteração, coloca numa sala, coloca no coworking, vai tocando os negócios, esteja presente, o oficial de justiça chegou, atende o oficial de justiça, olha, estou aqui, mostra que olha, a empresa está aberta, eu estou tentando pagar minhas dívidas, mas não deixei aqui, abandonei o barco, não. Porque isso é fraude, e isso causa uma dissolução irregular. Por fim, uma outra questão importante é o bem de família. Eu costumo dizer que esse é o bem mais protegido que qualquer um pode ter, porque no Brasil é impenhorável o bem de família. Então, se você tem um imóvel residencial e se você ainda morar nesse imóvel residencial, olha, você não vai perder ele nunca. Se você não resolver ser fiador de ninguém, porque tem algumas exceções para o bem de família. O bem de família ele pode ser penhorado em caso de dívida do próprio imóvel, então é condomínio, PTU, financiamento do próprio imóvel, ou fiança locatícia. Então, assim, aquele seu único imóvel, você procure não ser fiador de ninguém, para afastar riscos no seu... trazer penhora para o único bem seu que não pode ser penhorado. E esse, muitas das vezes, eu até sugiro, olha, seu bem de família, deixa ele na sua pessoa física. Pelo menos um imóvel residencial, deixa na física. E o conceito de bem de família ele foi muito ampliado.
a lei fala em bem onde o titular resida. Hoje, a Justiça já entende que até bem comercial, se for o único bem do titular e ele usar aquele valor de aluguel para a sua subsistência, já está entrando como conceito de bem de família. Então, assim, mesmo que você faça um planejamento robusto, às vezes vale a pena deixar lá um imóvel residencial no seu nome, porque ainda que toda a sua blindagem dê errado, aquele bem de família você não vai perder. Claro, se você não resolver ser fiador de um amigo, de um vizinho, enfim, aquelas coisas que a gente faz para ajudar os outros e no final acaba se arrebentando. Bom, meus amigos, agradeço a paciência de todos, fico à disposição aqui. Aqui eu tenho uma dúvida, a Fernanda pergunta se incide imposto de doação de cotas de patriarca para herdeiros. Sim, como a gente falou aqui, tem imposto. Se tem doação, tem imposto. E aí você vai ver qual é o valor das cotas e precisa checar lá a legislação do seu estado, ver se o imposto, se o valor, se a alíquota ela é única, se a alíquota ela é variável de acordo com o valor e aplicar, fazer o pagamento do imposto. Bom, aí tem aqui, Monara perguntou quais os benefícios de uma holding patrimonial. Bom, a gente falou aí, eu acho que, como a gente falou, o benefício de uma holding patrimonial é justamente você tirar o seu patrimônio, afastar o seu patrimônio da operação. Então, se eu, Marco, tenho uma operação, eu sou sócio de um escritório de advocacia, por exemplo, que é o caso, né? Eu sou sócio da MSA Advogados, eu, no lugar de ter todo o meu patrimônio na minha pessoa física, eu tenho numa empresa. Então, vai ser mais difícil ou pelo menos eu vou ter um passo a mais antes do credor chegar lá na minha empresa, ele vai ter que chegar em mim primeiro, e aí eu já estou vendo o que está acontecendo. Né? No mínimo, eu tenho essa vantagem. Isso se eu fizer aquele planejamento mais simples, que é ter uma holding patrimonial tão somente. Tem lá uma holding, está meu nome direto, não pensei em fazer uma SA, não botei uma outra estrutura, enfim. São esses os benefícios. Aparece mais uma outra pergunta aqui. Não existe uma decisão de repercussão geral do STF que afasta a cobrança do ITBI, mesmo para empresas de atividade imobiliária? Aldo, existe, bem colocado. Na verdade, a decisão ela não trata exatamente disso. Tá? Existe uma decisão do STF, a relatoria do Alexandre de Moraes, onde ele estava tratando de uma questão específica em relação ao ITBI, né? Do Estado de São Paulo. Ele estava tratando de uma questão específica em relação ao ITBI, e ele, no desenvolvimento do seu raciocínio, ele expôs uma interpretação de que o pagamento de ITBI só aconteceria em caso de fusão, cisão e incorporação de empresas, não de bens no capital. Né? Então, ele não estava decidindo isso, não foi uma decisão exatamente sobre esse ponto, é o que a gente chama de obter dictum, ou seja, ele falou no desenvolvimento do raciocínio para decidir a questão central, ele falou nesse ponto. E aí, com base nisso, já começou a se levantar uma tese e já tem gente que arrisca de fazer a integralização de capital, mesmo na empresa imobiliária, sem pagar ITBI, porque vai entrar na justiça para discutir. Na verdade, essa discussão toda aconteceu no julgamento que estava decidindo o momento de pagar o ITBI. Se eu pago o ITBI na hora da integralização, ou na hora de uma escritura de compra e venda, ou se eu pago o ITBI na hora do registro imobiliário. Aí sim, houve uma decisão com repercussão geral de que o ITBI é devido no momento do registro imobiliário. Tá? Só que, como eu falei, nesse desenvolvimento, o Alexandre de Moraes falou que não, o ITBI tem que pagar só em incorporação, fusão de empresas, não de imóveis. E com base nesse ponto, já tem gente levantando essa tese. Então, assim, é possível, sim, defender esse ponto. Luiz Carlos pergunta, vocês têm alguma filial aqui em São Paulo? Sim, Luiz Carlos, temos filial em São Paulo, na Chácara Santo Antônio. Temos uma filial aí em São Paulo e temos aqui nossa sede no Rio de Janeiro. Monara pergunta, a holding também é vantajosa apenas para a sucessão patrimonial? Sim. Se você quiser resolver, olha, não tem nenhum problema o meu risco é zero.
eu já aposentei, não tenho mais negócio, chance de ter problema aqui é quase nenhuma, eu vou fazer uma holding só para resolver a vida aqui dos meus herdeiros. Super válido, porque você vai, como eu falei, em vez de você ficar dividindo imóvel, vai que você não morre cedo, né? Vai que você demora, quer comprar e vender um imóvel, quer fazer qualquer coisa, você está dividindo as cotas, deixando o usufruto para você e você vai administrar essa empresa. Você já dividiu tudo, mas quem administra o negócio é você, quem recebe lucro é você, e você vai fazer assim até morrer. Quando você morrer, a empresa já está pronta, está lá com tudo integralizado, e os herdeiros são sócios de uma empresa e aí vão enfim, tocar lá a vida deles da maneira que entenderem. O fundo imobiliário, a Kátia pergunta, o fundo imobiliário pode ser realizado por qualquer tipo de empresa e por pessoa jurídica? O fundo imobiliário, ele, como eu falei, ele é um condomínio e qualquer um pode ser condômino, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, tanto faz. O fundo imobiliário, como eu disse, ele não é uma pessoa jurídica, ele não é uma empresa. O fundo é um fundo. Como fala, é um condomínio. A natureza jurídica dele é de condomínio. Agora, o cotista do fundo pode ser uma pessoa jurídica ou pode ser uma pessoa física. Se a totalidade do valor do imóvel fosse usada na integralização. Em geral, a totalidade do valor do imóvel é que é usada na integralização. Né? De novo, nessa discussão aí do Alexandre de Moraes, a briga também passava um pouco por conta disso. Era a seguinte, foi uma empresa que integralizou pedaço do imóvel, o imóvel valia 100, ela integralizou 20 no capital e 80 como ágio. Tá? Mas foi, enfim, foi uma escolha deles. Integralizaram uma parte com ágio, provavelmente tão somente para não diluir nenhum outro sócio. Então, operação com ágio você pode fazer com dinheiro, com imóvel, com qualquer coisa. E o imóvel pode ser usado para uma operação com ágio, ou você pode pegar e integralizar o imóvel inteiro na empresa. Ou então você pode integralizar também frações do imóvel. Não vou integralizar 100% do imóvel, vou integralizar 50% do imóvel. Pode. Meu imóvel sou eu e mais 3. Eu quero botar numa empresa, os outros 2 não querem. Então eu vou botar só a minha parte. Posso? Pode, também pode. Tá? A Kátia pergunta, corrigindo, e por pessoa física. Então, o fundo imobiliário, como eu falei aqui, pode ser, ele não é uma pessoa física nem jurídica, ele é um condomínio, e o cotista pode ser jurídico ou física, né? Acho que eu já respondi. Celei da Almeida pergunta, no caso do falecimento do patriarca da holding, cujos herdeiros não estão na sociedade, os herdeiros inventariam a empresa e recebem as cotas com isenção? Não tem isenção de cota, não. Eles vão receber a empresa normalmente. É por isso que você colocar na empresa e não fazer... você pode criar a holding e deixar para os herdeiros receberem isso lá na frente. Né? Não tem isenção nenhuma aí. Vai pagar imposto normal. Né? O que tem de diferença o que vai para o inventário são as cotas da empresa. Então, eventualmente, se as cotas da empresa tiverem um valor de face menor do que o valor de mercado dos imóveis, eles vão acabar pagando menos. Né? Essa é uma das vantagens. Rodrigo pergunta, a base de cálculo do TCMD sempre serão as cotas ou pode vir a ser o patrimônio líquido? A base de cálculo do TCMD sempre é o patrimônio líquido. Tá? Então, o que eu coloquei é o seguinte, se você não fizer um AVJ, né, se você não fizer lá uma avaliação a valor justo, o teu patrimônio, o teu imóvel vai ficar, as tuas cotas vão ficar no valor histórico do imóvel. Né? Pega aquele exemplo que eu falei, eu tenho um imóvel que vale R$1,5 milhão, só que eles estão a 200 mil no imposto de renda. Coloquei na empresa a R$200 mil. As cotas valem 200. Digamos que eu não tive nem lucro nem prejuízo. Meu PL é quanto? É 200. Né? Se eu tive lucro, eu recebi aí R$100 mil de aluguel em 5 anos e está lá no meu PL. Bom, beleza. Quando fizer o inventário, vai pagar imposto em cima de 300 mil, que é o teu PL, não os 200 mil. Né? Agora, isso aí não está refletindo ainda o valor de mercado do imóvel. Para o valor de mercado do imóvel estar no patrimônio líquido, você teria que fazer uma avaliação valor justo. Né? Avaliar o imóvel, ver que, o imóvel vale R$1,5 milhão. Então, botar 1,3 milhão de AVJ no ativo e 1,3 milhão de reserva de avaliação lá no PL. Aí, se você fizer isso, você está aumentando o teu PL e você vai pagar mais imposto na hora de doar ou de partilhar essas cotas no inventário. Bonara pergunta de novo.
Na sua opinião, é válido integralizar um imóvel em uma holding, não pagar o ITBI e fazer um contrato particular de comodato para que uma pessoa física receba aluguel dos imóveis integralizados na empresa? Olha, se você fizer isso, pode ser você pode estar abrindo brecha para uma simulação, né? Tem que ter qual o propósito negocial disso? Tem algum propósito para isso? É algo que você tem que pensar. E outra coisa que você tem que pensar também é por que vai fazer isso? Em geral, a tributação na pessoa jurídica de aluguel é mais barata que na física. Se não for um imóvel com um valorzinho pequeno, lá de até R$2.000, mais ou menos, por mês, que aí você não paga nada de imposto, se não for isso, a física, inclusive, é mais barata a tributação do aluguel. Quando você faz uma holding, um dos ganhos é a tributação mensal da atividade, que na pessoa jurídica é mais barato. Inclusive, quando a gente faz um planejamento, a gente faz um cálculo de payback, né? Olha, você vai economizar tanto por mês, então, em tantos meses, você já recuperou aí esse teu custo do planejamento. Tem que pensar nisso. Kátia pede o contato do escritório em São Paulo. No nosso site, Kátia, tem lá todos os nossos contatos, tá? Inclusive São Paulo, mas, enfim, você pode entrar em contato por e-mail, por WhatsApp, no site tem tudo isso. A gente está à disposição. Você lê a pergunta se tem algum contato em Belo Horizonte. A gente não tem, a gente tem clientes em Minas Gerais, em geral. A gente não tem escritório em Belo Horizonte, mas a gente tem clientes em Minas Gerais, atua em Minas Gerais com bastante frequência, inclusive. A gente está por lá, tem pessoal nosso lá, com reuniões. Então, liga para a gente que a gente consegue fazer uma parceria aí também com outras praças, tá? E a gente colocou aí o contato da Fernanda, que é a nossa consultora comercial. Quem tiver qualquer interesse também pode fazer contato com ela. E eu coloquei também o meu e-mail. Coloco aqui o meu e-mail no chat. Tem meu e-mail também, para quem tiver qualquer dúvida, quiser fazer, se tiver qualquer questão, fica à vontade de fazer contato. Bom, meus amigos, não tendo mais questões, eu então agradeço a todos. A gente fica por aqui, desejo um excelente final de semana e conte com a gente aí para fomentar o seu serviço, ajudar o seu cliente. Vamos todos crescer juntos. Grande abraço.